Tudo Olá, bem, Reinaldo? Tudo boa jóia? tarde, pastor Lucinho, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus e com você. Tudo certinho, um prazer tê-la aqui conosco na nossa Prazer. live. Nós temos feito esse bate-papo todas as terças-feiras e hoje Sim. temos a honra de contar com você aqui. Tenho Meu Deus, a honra certeza que é vai minha. ser um tempo bem precioso, um tempo bem gostoso para a gente poder bater um papo. Eu vou só tirar aqui os comentários aqui para a gente poder conversar. Aê, maravilha! Eu E aí, quero pastor Lucinho, dizer como é que que estão as coisas? tá tudo bem. Eu quero dizer que eu sou admirador de você, da sua família, do seu trabalho e que a gente, mesmo à distância, né, tem visto aí os frutos do que Deus tem feito através de vocês. E é uma honra estar aqui para a gente poder bater um papo aí com o pessoal e poder falar um pouco sobre esse momento e também sobre como, né, a gente pode se desenvolver, trabalhar com fé em Deus para realmente viver um novo momento na nossa vida. É isso aí, Deus tem sido bom comigo, tem me dado uma esposa fenomenal, casado com ela há 26 anos, e os Eu três também, filhos, o Matheus, a casado Ana há 26 anos. Carolina, 26? 26. Ah, então estamos empatados. Sim, E o Matheus e a Ana Carolina e a Ana Beatriz, que são bênçãos, são filhos dedicados, filhos amorosos, e estão seguindo o caminho deles, cada um com a sua pegada, cada um com a sua determinação, né? sim. Buscando conquistar esse espaço que Deus deu para essa juventude, né, pastor? Nós estamos aí, já estamos mais próximo de se aposentar do que de começar novas coisas. Mas eles não, eles estão com o gás todo e é muito importante, né? Os jovens terem essa determinação e essa vontade de querer realizar os seus sonhos, né? No meio de tanta dificuldade, às vezes de mensagens tão negativas, mas nós É. podermos incentivá-los nesse começo e poderem acreditar que é possível. Quando eu lembro da vida de Moisés, e eu lembro que Deus com Moisés começou o trabalho dele aos 80 anos de idade, aí eu fico mais tranquilo. Eu fico Falta mais tempo, então, para tranquilo, se aposentar, tem muita coisa. tem muita coisa para fazer. É bacana ver que a ciência estendeu, né, o prazo de validade do ser humano. Então, a gente está aí, a expectativa, não sei quem sabe aí, mas a expectativa média de vida de uma pessoa na época de Jesus era de 35 a 40 anos de idade. Essa era a expectativa média de vida. Então, se for pensar, Jesus não morreu nem muito fora da idade de se morrer. Sim. Mas hoje a expectativa de vida é 70, 80 anos, e com isso a gente ainda tem muito para produzir. E ainda mais essa molecada que chega agora com o gás todo e que tem essa oportunidade de aproveitar a experiência que a gente já teve para partir dali fazer mais, né? É o que eu falo aqui em casa, né? Deus, se nós formos ver 20, 30 anos atrás, as condições que nós tínhamos, os acessos, né? Ou as Mesmo. possibilidades eram muito diferentes do que hoje. Né? O Sim. acesso à informação, o acesso à cultura, as possibilidades, hoje elas estão aí escancaradas, né? Só É. precisa você ter o direcionamento e não ficar perdendo tempo com coisa que não vai agregar, mas dedicar, né? E poder buscar. Eu tenho dito que Deus acabou usando a nossa geração para que a gente pudesse ir abrindo as picadas, abrindo as estradas, né? E que eles hoje já estão pegando a estrada pavimentada. Só Sim. que o nosso teto vai ser o piso deles, né? Que eles vão muito além do Sim. que aquilo que nós Sim. já fizemos. Eu penso muito em Davi e Salomão. Sim, Davi, ele chegou ali em Jerusalém, nem chamava Jerusalém. Era a cidade dos Jebuseus. Então, Davi teve que matar os caras, construir a cidade. Aí ele passou a vida inteira guerreando. Davi foi o cara que estabeleceu o Império de Israel. Então, ele lutou a vida toda. A vida toda. Para o filho dele chegar, e a Bíblia diz que o filho dele não teve guerra. Não teve guerra. A Bíblia diz que Salomão ficou tão bilionário, tão rico, que nos dias de Salomão a prata não tinha valor nenhum. Mas por quê? Porque Davi lutou as guerras para Salomão, Davi cometeu os pecados, e aí Salomão viu e falou, opa, não vou repetir. Ou seja, Salomão decolou do ombro de Davi. é Né? isso aí. Então, o nosso sonho como pais e como pastores e como mentores é a molecada não repetir nossos erros e aproveitar esse teto
mais alto que a gente estabeleceu para decolar já daqui, né? É isso E não aí. ter que começar do zero como você. Eu sei que a sua história, se for olhar a minha também, a gente lá atrás fazendo tudo assim, de forma quase medieval, né? A gente não tinha internet, não tinha acesso a nada. E estarmos aqui hoje sentados é um milagre, não é isso, Reinaldo? É verdade. Somos improváveis, né? Os improváveis de Deus, né? Que é para poder ele provar mesmo que ele pega as coisas pequenas para confundir, né? Exato. Porque e esse é um outro detalhe, né? Eu vejo que hoje em dia, às vezes, eu tenho visto as suas lives aí, o confessionário à Ah, noite, é? antes Que bom. eu sempre dou uma passada por lá para poder acompanhar. E eu tenho visto, às vezes, que as pessoas elas não têm. é, Às vezes elas desprezam os pequenos começos, ou acham muito difícil iniciar, né? Então, eu queria ouvir, pastor Lucinho, senhor, você que tem aí já a. Qual o número da live hoje? É 90 aí? Essa vai ser 98. 98. Então, daqui mais duas serão 100. Isso. O que você tem mais ouvido dos jovens, as perguntas? Quais são as principais dúvidas que eles têm colocado? Eles não se amam. E como não se amam e não acreditam em si, eles estão se vendendo barato. Então, apareceu qualquer pessoa, eles ficam. Apareceu qualquer mão estendida, eles pegam. Eles ainda não se identificaram com esse amor de Deus. Então, eles não acreditam que vão ter uma família, não acreditam que vão ter dinheiro. Eles acreditam que o fim da pandemia vai ser pior do que a própria pandemia. Eles acreditam que... Eles basicamente não têm fé. Entendi. Eles estão desesperados e eles acham que eles estão numa briga com a idade biológica. Então, eles acham assim, ai meu Deus, estou com 19. Meu Deus, eu estou com 25. Jesus! Então, eles fazem o cálculo assim, a idade que eu tenho vezes o tanto que eu consegui é igual um derrotado. Eu tento explicar para eles, por exemplo, a história de José, que era um cara que não tinha nada. Em meia hora, ele saiu da prisão e É virou isso aí. vice-rei da maior É o de, nação da época. é o de Né? repente de Deus, né, Lucinho? Né? Exato. E Mas eles hoje... se eu fosse olhar para as circunstâncias, né, como você estava falando um pouco da minha história, mas só para deixar uma palavra de otimismo, de motivação e de esperança para quem está nos vendo ou vai nos assistir depois, que essa live vai ficar gravada. Né? Se fosse ver para a circunstância, eu era um menino, filho de uma empregada doméstica, de um soldador, com 2 anos meus pais se separaram, meu pai foi embora, fiquei sozinho com a minha mãe. Estudei a vida toda em colégio público, morava em casa, muitas vezes não tinha asfalto, casa não tinha nem porta, não tinha forro, tudo que você queria tinha que correr atrás para conseguir. Se era comprar uma bola, se era comprar uma bicicleta. Trabalhei 3 anos para comprar uma bicicleta para mim. Né? Então, se fosse olhar do ponto de vista de perspectiva, você fala assim, não tem. Né? Agora, chegando um pouquinho mais próximo, no ano que eu casei, em 94, que nós casamos aí, né, 26 anos, meu primeiro salário foi R$ 50, era R$ 50 de ajuda de custo. Né? Eu pagava 120 de aluguel, 60 de condomínio, sobrava 20, que era o dízimo que eu dava. O nosso primeiro sofá nós compramos com 3 anos de casado. Né? E o Matheus tem mais foto daquele sofá, acho que do que a vida dele toda, porque o dia que chegou o sofá, nós ficamos até de madrugada olhando para aquele sofá e tirando foto com o Matheus ali em cima. Então a vida nem sempre é fácil, mas de repente, né, Deus deu uma estratégia, Deus deu uma ideia, começamos a buscar direção dele, sabedoria, trabalhando bastante, e Deus foi mudando a nossa história. Então, se ele fez isso na minha vida, ele pode fazer na sua também, não desanima não. Essa pandemia aí, ela não vai nos derrotar, ela vai nos fazer sair mais fortalecidos lá na frente. Você faz noção hoje, Reinaldo, de quantas pessoas você gera emprego direta ou indiretamente? Você tem essa noção? Diretamente, mais de 1.000. E indiretamente, os próprios dados do Ministério da Agricultura dizem que para cada emprego direto, você vai de 5 a 10 empregos indiretos. Então, também através dos outros projetos que nós temos, das outras empresas, eu acho que a gente está nessa faixa aí de 5 a 10 mil empregos indiretos e 1.000 diretos. Então, o filho do casal que separou, que morava num barracão, hoje dá emprego indireto aí para umas 10 mil pessoas e é uma potência. Ou seja, por que eu gosto de ressaltar esse tipo de coisa?
Porque os jovens ficam aborrecidos quando eu falo de personagem bíblico. Que eles falam assim, ah, pastor, Paulo morreu. Jesus já foi embora. Moisés acabou. Eles querem ver o sucesso e a vitória na família, financeira, hoje. Então tá aqui, ó, na minha frente, o Reinaldo, um cara que no agronegócio, em vários setores aí que eu sei que você tem trabalhado, você é um Neymar, é um fenômeno. E muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas como pode? Como pode estar aqui na nossa frente em 30 anos, em 20 e poucos anos, Deus fez aí um milagre extraordinário. Agora eu percebo uma coisa, Reinaldo, muito diferente. Há 5 anos atrás, até 5 anos atrás, o sonho do menino brasileiro era ser Neymar. E o sonho Jogador de futebol. da menina brasileira era ser Gisele Bündchen. Há 5 anos atrás. De 5 anos atrás, poucas pessoas perceberam isso. Houve uma guinada. Então, hoje, o menino e a menina querem o quê? O sucesso rápido da internet. Abrir um canal no YouTube, começar a imitar a foca e ficar famoso. Né? Então, deu certo para um, infelizmente. Então, assim, o que a gente vê hoje, molecada? Tem pavor de quê? Ó? Tem pavor de ler, tem pavor de escola, tem pavor de... Eu digo na minha igreja, gente, hoje, essa semana, quem aqui está desempregado? O pessoal levanta a mão. Eu falo assim, ó, essa semana eu recebi uns 5, 10 empresários me pedindo jovens para trabalhar. Aí fica todo mundo empolgado. Aí eu falo assim, ó, tem que ter qualificação nessa área. Aí todo mundo murcha. Ou seja, o povo quer simplesmente um atalho para o sucesso. Fala um pouco para a gente sobre isso, porque eu não estou diante de um cara que fez atalho. Você ralou e rala muito. Como é que hoje, né? Essa é uma diferença, porque às vezes a gente fica pensando, a gente pede para Deus, a gente tem fé, né? E eu não faço nada da minha vida sem pedir oração para minha esposa, se a gente orar juntos, se a gente compartilhar. Mas não é só a fé que vai fazer a gente chegar. Nós precisamos ter atitude também. Nós precisamos fazer a nossa parte. Na verdade, Deus diz para tudo que nós formos fazer, fazer com excelência. Sim. Apesar de eu ter estudado a minha vida toda em colégio público, escola municipal, colégio estadual, eu passei na universidade pública em primeiro lugar no curso que eu fiz, que foi zootecnia. Precisava de 300 pontos para entrar no curso. Eu fiz 1.013. Eu entrava em qualquer curso da faculdade naquele vestibular. Por quê? Porque eu estudava, eu aprendia, graças a Deus, Deus me deu sabedoria. Uma das primeiras orações que eu fiz, eu nem conhecia direito Salomão, mas eu pedia sabedoria para Deus me dar. E quando nós casamos, na universidade, o curso era de 5 anos, só que a maioria dos alunos terminava com 5 anos e meio, 6 anos, por causa que tinha as bioquímicas da vida, as químicas, os cálculos, né? E eu fui o primeiro aluno da nossa turma que se formou com 4 anos e meio. Eu antecipei um semestre. Na formatura, eu casei no mesmo dia da formatura, para aproveitar a festa, porque não tinha dinheiro para fazer festa de casamento. Só que depois disso, eu comecei a trabalhar e a fazer mestrado. Eu acordava todos os dias, 5 horas da manhã, estudava das 5 às 7h30, ia trabalhar, voltava à tarde, estudava à noite, fazia seminário, e final de semana estava eu, a Eliane e o Mateuzinho fazendo trabalho em laboratório. Né? E em todos os empregos que eu trabalhei, quando eu fui pedir demissão, os meus chefes me davam aumento, ou aumentavam a minha região, porque eu não queria me perder como funcionário. Sim. Comecei a trabalhar, comecei a me dedicar com 7 anos que eu estava trabalhando na empresa, me convidaram para ser sócio, porque a gente já vendia mais no Paraná, onde eu morava antigamente, do que quase que no Brasil todo. Sim. Com 10 anos de casado, Lucinho, aquele que começou com R$50 por semana, já estava construindo o seu primeiro frigorífico. E depois de 3 anos já estava vendendo ele por dezenas de milhões de dólares para uma empresa norte-americana. Sabe? Porque Deus é bom, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, Ele é o mesmo ontem, hoje, vai continuar sendo. E quando nós fazemos o nosso possível, Ele faz o impossível por nós. Sim. Eu noto, por exemplo, você pega a Bíblia, aí você pega lá os personagens bíblicos. O Paulo, que não andou com Jesus, sim, fez mais para Jesus do que os 12 que caminharam com Jesus.
Aí você fala, qual era a diferença de Paulo? O Espírito Santo? Não. Os outros tinham também. Agora, a Bíblia diz que Paulo era um cara preparado, capacitado. Então, eu noto o seguinte, Deus não vai te usar além do que você aprendeu. Você precisa... Uma palavra que a gente precisa colocar no coração do jovem brasileiro é empreender. Empreender. Sim. O que é empreender? Para mim, vou resumir, já que eu sou um homem de fé. Empreender, para mim, é um ato de fé. Porque Sim. Você pega um capital, investe numa coisa que no início só você acredita, às vezes nem sua mulher acredita. Às vezes nem você mesmo. Nem ninguém. Todo mundo vira e fala assim, você é doido, rapaz, esse trem vai dar errado, moço. Pega esse dinheiro, põe na poupança. Agora eu te pergunto, Reinaldo, com a taxa Selic baixa igual nós estamos, eu fiz um 2%. Cálculo. Se você colocar 1 milhão na poupança, vai dar 1.000 e poucos reais. 1.000 e poucos reais. Não existe. Não é nada. Tanto é que está todo mundo migrando para ações e para realmente o e-commerce, porque eu vou pegar 1 milhão e deixar parado no banco para ganhar 1.500, 2.000 reais? Não vou. E a promessa é que a Selic vai cair ainda mais. Então, realmente, eu prefiro chegar perto do jovem e ele falar assim para mim, assim, peguei 5.000 reais, comprei de açaí, comecei um negócio de açaí e perdi, e deu errado, do que um cara que fala assim, Lucinho, tô chocando 5.000 reais lá em casa e tô querendo ver se ele vira 10.000 só. Isso não vai acontecer. Ou seja, eu brinco o seguinte, que a única coisa que eu quero escrito na minha lápide é o seguinte, ele tentou. Ele tentou. Eu não quero ser o cara que ficou dormindo pensando assim, poxa, e se eu tivesse? E se eu tivesse feito tal? E se eu tivesse conversado com o fulano? E se eu tivesse pedido uma bolsa de estudo? Deixa eu contar uma história aqui. Eu morava nos Estados Unidos, na minha adolescência, entregava pizza. Eu tinha 3 empregos. Eu era ajudante de garçom, eu era fazedor de massa de pizza e eu era entregador de pizza. Eu trabalhava 3 horas em cada emprego desse. Trabalhava 3, 4 horas. Tinha dia de trabalhar 17 horas por dia. E eu morava em Boston, nos Estados Unidos. Aí, Boston tem a maior universidade do mundo, que é Harvard. Sim. Eu peguei, virei um dia para meus amigos entregador de pizza, falei assim, aqui ó, enquanto eu entrego pizza, sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou estudar inglês na Harvard. Eles falaram assim, rapaz, você tá cheirado, moço? Só presidente dos Estados Unidos, Albert Einstein, são grandes nomes que estudam lá. Você não tem dinheiro para estacionar lá no estacionamento, que dirá para entrar lá. Como é que você vai fazer? Falei, fica calado, fica na sua aí. Aí fui lá, perguntei qual que é o departamento aqui de bolsa de estudo. Ah, é tal. Fui lá num prédio, cheguei lá e falei, moça, eu venho de um país sofrido, eu queria estudar inglês, mas o meu dinheiro é nenhum. Não tem dinheiro, não. Ah, nós temos uma bolsa para quem vem de países assim, é 70% do valor e tal. Serve? Falei, não. Eu quero 100%. Eu preciso de 100%, moço. Não, a gente já te dá 70%. Falei, minha filha, se você insistir mais, eu vou pedir a merenda e vou pedir a carona. Porque nem dinheiro para isso eu tenho. Uma ajudinha de custo ainda. Se você falar mais, eu vou te pedir um salário aqui. E aí fui, vai, conversa. Por fim, ela falou assim, você vem da onde? Falei, do Brasil. Ela falou, então, vamos te ajudar. Resumindo, Reinaldo, eu estudei inglês, English as Second Language, inglês como segunda língua, o nome do curso. É um curso que eles dão lá na Harvard. Aí eu voltei para o trabalho para entregar pizza, falei com o pessoal, falei, gente, aqui meu crachazinho, ó, estou estudando na Harvard. Até os americanos, entregadores de pizza americanos, falaram assim, ué, mas a gente não conseguiu. E hoje, Reinaldo, eu falo inglês, escrevo inglês, como eu falo e escrevo português. Para você ter uma ideia, eu assisto um filme em inglês de olho fechado, eu sei tudo o que aconteceu. Inglês virou, nos meus momentos de oração, eu quase que oro mais em inglês do que em português. A minha cabeça... E ao falar inglês, eu fiz conexão com milhares de pessoas dos Estados Unidos, da Europa. Oportunidades. Eu abri porta para eu pregar em milhares de lugares. Eu consegui escrever muito livro, que eu tive que ler livros em inglês. Ou seja, uma atitude ousada minha para empreender abriu muita porta para mim.
né? Então eu vejo os meninos aí parados hoje, esperando um emprego que vem bater na porta. O que você recomenda para esses meninos hoje que estão assim, que tem potencial, tem dom, tem vontade, mas acha que a pandemia acabou com tudo? Eu vou dar o exemplo da minha filha mais nova, a Ana Beatriz. A Ana Beatriz agora está com 17, ela tinha 15 anos, ela veio conversar comigo, incomodada, falou, papai, eu estou vendo aí um projeto e eu gostaria de investir numa ideia e eu queria pedir para você aí R$ 3.000 emprestado. Eu não quero dado não, eu quero emprestado. Falei, mas o que você quer fazer? Falou, não, estou vendo aí com um amigo, né, e nós queremos montar uma fábrica de donuts. E aí nós estamos pensando em depois estruturar isso para poder virar uma franquia. E ela começou com R$ 3.000 de capital, junto com esse amigo, e eles abriram aqui em Cuiabá. Aí eles não tinham a estrutura, começaram a fazer lá na casa de oração, na cozinha da casa de oração, e foram para o iFood, e foram começar a vender por aplicativo, e agora fizeram todo o layout da It's Done It, e agora eles já estão se preparando para estruturar, para começar a vender franquia no Brasil todo. Uma ideia, esforço e R$ 3.000 que ela pediu emprestado. Agora, ela, teoricamente, se fosse ver, ela não precisaria fazer isso, não é verdade? Se ela quisesse estudar aqui no Brasil, estudar fora, graças a Deus, Deus nos dá uma condição. Mas esse desejo, sabe, de querer fazer mais, de saber que existe potencial dentro dela, né? De saber que existe um Deus que não tem filho predileto, não, sim. Deus, ele está aí para abençoar qualquer um. Né? Eu sei que está nos assistindo aí, ó, não fica pensando, mas se eu tivesse nascido naquela casa daquela família rica, se eu tivesse nascido naquilo. Paz, hoje tem muitos amigos meus, né? Tem muitas pessoas que eu conheço que da universidade eram considerados ricos e que durante algum período acabaram trabalhando comigo ou estão trabalhando até hoje. Né? Aquele que na faculdade tinha que vender camiseta, tinha que vender adesivo, para poder, mesmo a universidade sendo pública, para ter uma graninha, para poder comer no RU, para poder, né, fazer alguma coisa. Então, o que eu tenho para falar é isso, é a gente não se limitar, achar que não dá, achar que é impossível. Né? Quando eu estava terminando o curso de graduação, eu soube que tinha bolsas de estudo e que tinha oportunidade de ir para a França fazer mestrado e doutorado. E tinha um convênio com uma cooperativa. Mas eu andei atrás de tudo isso até que eu pudesse conseguir a vaga. E aí, no fim, depois fomos casar, e aí eu acabei abrindo a porta, e os dois amigos meus que eu puxei junto, eles foram para lá e tiveram a oportunidade de morar na França, né, e estudar. Então, as oportunidades estão aí. Nós só precisamos ir atrás delas, né? A gente só precisa se apresentar. A gente precisa, na verdade, muitas vezes, meter o pé na porta e derrubar a porta e avançar, e ir para frente. Agora, Reinaldo, eu percebo uma outra coisa também, que até os meninos falam muito na live. Como eles estão vendo Covid, explosão no Líbano, incêndio na Austrália, falsos profetas, governos entrando em colapso, a grande maioria dos jovens, principalmente evangélico, tem na mente que ele deve viver porque Jesus está para chegar a qualquer segundo, então ele não precisa empreender, ele não precisa crescer. Eles falam assim para mim, assim, pô, se Jesus está chegando já, para que eu vou me dedicar e trabalhar? Então, tem uma frase muito bacana que é assim, ó, santifique sua vida como se Jesus fosse voltar amanhã. Sim. Mas trabalhe para Cristo como se ele fosse voltar daqui a 50 mil anos. É isso aí. Esse é o problema. O problema é que o pessoal não santifica a vida hoje, faz tudo o que quer fazer de errado, e não trabalha como deveria. Tinha que inverter. Né? Então, por exemplo, a Bíblia diz que tem a parábola lá do servo. Né? O servo, ele é pego pelo mestre trabalhando. Quando o mestre voltar, ele vai pedir conta da gente. A gente não vai estar descansando, não. Ele vai chegar e falar assim, te peguei trabalhando. É igual você quando chega lá na empresa. Se você chegar lá e pegar um menino seu trabalhando no WhatsApp e a pessoa está lá jogando um joguinho, você vai falar assim, amigo, eu estou te pagando para isso? Não estou te pagando. Então, Deus é a mesma coisa. Eu acho que até mesmo para que a gente receba Jesus de uma forma digna, por isso que a Bíblia diz, venha o teu reino. O que significa venha o teu reino? Mete a cara, trabalha.
traz a beleza do reino de Deus para a terra. Então nós estamos precisando de hoje político, nós estamos precisando de gente no agronegócio, nós estamos precisando de gente na área da moda, do esporte, design, na área de internet, nós estamos precisando de gente na área de relações humanas, nós estamos precisando de tudo. Um jovem Jornalismo. Um jovem chegou perto de mim alguns anos atrás, Luciano, eu tenho tanta vergonha de falar isso aqui, rapaz. Eu não sei nem por onde que eu te falo. Eu falei, você tá roubando? Ele, não, é o sonho que eu tenho. Eu falei, qual que é o sonho que você tem? Ele falou baixinho assim, eu tenho sonho de ser político. Né? No auge daquela roubalheira do PT, daquela confusão, eu falei assim, rapaz, corre atrás do seu sonho, moço. O cristão que Deus chamou para isso tem que ir, tem que batalhar. Oramos com ele. Resumindo, esse menino hoje continua sendo um dos pastores da nossa igreja. Ele é deputado federal. Ele é deputado federal, um dos mais respeitados lá na Câmara. E ele vai assim, ó, ele vai dar um passo. Ele liga para mim e para mais 2, 3 pastores, ó, vai ter uma votação tal. O que você acha que eu faço? E o menino está assim no primeiro mandato, mas está andando muito. Ou seja, está entre os 10 melhores deputados do Congresso. Sim, sim. Então, a gente precisa hoje, realmente, voltar a sonhar, voltar a crer. Já imaginou se nós tivéssemos hoje no Brasil 50 Reinaldos? 50 homens que têm 1.000 funcionários e 10.000 indiretos, pessoas que podem bancar a obra de Deus, que pode financiar estudo, que pode tirar milhares da pobreza. Então, eu aconselho realmente o pessoal, como é que faz para alguém conhecer mais sua história, se envolver, às vezes até com as suas oportunidades, porque você é um cara que você está dando oportunidade para pessoas hoje. Fala um pouquinho aí dessa nova linha que saiu agora, né, com os produtos baseados na espirulina. Como é que é esse negócio aí? Porque realmente isso aí tem sido uma porta muito grande. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode seguir aí pelas redes sociais, Geraldo Moraes com IMT, aí no Instagram, no Facebook. Tem o site do meu livro, Segredos de Pai para Filho, que foi o livro que eu escrevi, que eu conto muito dessa pegada, né? Conto a minha história de vida desde dos meus 6 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar. E aí, conversando em casa, eu já passei por mais de 25 profissões diferentes, né? Vendedor de sorvete, capinando terreno, fazendo faxina em casa, servendo de pedreiro, já fiz tudo um pouco. Então lá você tem um pouco mais da história, e em cada capítulo eu falo a respeito de uma atitude, né? A respeito de um segredo de pai para filho. Um versículo, uma mensagem, mas uma aplicação prática no dia a dia para nossas questões cotidianas e de empreendedorismo. E Deus, ele tem acrescentado nas nossas vidas oportunidades. Eu me lembro que, vou falar 3 exemplos. No momento de maior dificuldade, porque a gente passa por dificuldade. Então, eu lembro que você falou daquele jovem, eu fui lá, comprei R$500 de açaí e eu perdi. As minhas primeiras 6 empresas fechei, com prejuízo. 6? Comecei, não deu certo e 6 empresas. Né? Só que eu nunca desisti. Então, muitas vezes eu errei porque não ter feito um planejamento adequado, mas eu estava começando, eu estava aprendendo. Né? E são com os erros, às vezes, que a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai se tornando mais dependente de Deus. Eu me lembro que nos momentos mais difíceis que eu passei empresarialmente, quando praticamente eu quebrei e estava aí devendo, né? A nossa empresa chegou a dever mais de 120 milhões de reais, que todos os financiamentos ficaram vencidos, antecipados. Eu, numa tarde, eu pedindo para Deus, falei, Senhor, me dá uma estratégia, né? Buscando, fazendo tudo que estava ao meu alcance. Olha, batalhas assim, que ninguém acreditava que você ia passar e que eu tive que enfrentar, contra a corrupção, né? Contra esquema político, contra um monte de coisa. E uma tarde eu perguntando para Deus, Senhor, me dá uma estratégia, me dá uma direção. E ele falou, o Espírito Santo falou no meu coração, manda um SMS. E eu escrevi 2 linhas, não tinha nem essa WhatsApp, hein? Não tem nem 10 anos isso e nós não usávamos WhatsApp ainda. Mandei um SMS de 2 linhas. E através daquelas 2 linhas que eu mandei, Deus abriu uma porta tremenda para que eu pudesse fazer um negócio que me tirou de uma dívida daquele tamanho para um lucro superior àquele. Né? Então, nós não desperdiçarmos os pequenos começos. Sabe? A gente não ficar desanimado. Uma das coisas que eu vejo as pessoas é elas desistirem. Sabe? Então, antes de eu tomar uma decisão,
eu busco a Deus, busco direção, busco sabedoria, mas se eu tiver convicção que é aquilo para fazer, pai, sai de baixo, porque eu não volto atrás, não. Pode quebrar, pode fazer o que for, mas eu continuo perseverando, continuo buscando, porque eu sei que lá no final vai dar certo. E se não deu certo ainda é porque não chegou no final, né? Exato. Então é perseverança, é acreditar no chamado, é acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida e não desperdiçar os pequenos começos e trabalhar com afinco. Como você estava dizendo, nós precisamos, né, e os nossos jovens precisam acreditar nisso. Eles precisam ter referenciais, eles precisam ter pessoas, né, empresários, que eles possam olhar e falar assim, olha, está ali um homem de Deus, está ali, né, uma pessoa que tem caráter, que tem princípio, olhar para pastores, né, que tem essa vida igual você, olhar para músicos, olhar para professores, né, olhar para todo o segmento da sociedade. Né? Nós temos que invadir aí os 7 montes e a gente tem que brilhar, ser sal e luz, aonde Deus nos colocar, não é verdade? Não só dentro da igreja. O pastor Cláudio Duarte, que eu até vi que você fez uma live com ele, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, ninguém vai invejar o seu jejum, ninguém vai invejar as suas noites sem dormir, ninguém vai invejar as pessoas que te criticaram, ninguém vai invejar as suas dívidas, seus problemas, mas todo mundo vai invejar seu casamento, sua empresa, seu dinheiro, suas viagens para o exterior. Então, as pessoas muitas vezes olham que agora o Reinaldo não sabe o preço, não sabe o que você enfrentou. Uma situação dessa aí que você está contando, o que eu percebo? Você já tem um coração tão cheio de fé que a coisa vai dar certo, porque você já viu ir para o fundo e viu voltar de novo. Mas muitas vezes quem está assistindo a gente agora nunca empreendeu em nada, né? Então a pessoa, por exemplo, eu vivo hoje de uma coisa só. Eu não tenho salário de igreja nenhuma. Eu, quando viajo, não falo valor nenhum para eu ir em igreja nenhuma, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Eu não ganho dinheiro para fazer programa de televisão. Eu faço videozinho curtinho diário para o YouTube, né? Que monetiza lá uma coisa baixinha, é 1 centavo por... E eu vendo livro e camiseta online, porque agora também só pode online. Então, eu acredito, e eu trabalho, eu ponho meu empenho, e com isso eu, Lucinho, que eu tenho uma história muito semelhante assim, de uma vida simples. Você nasceu num lar muito simples, eu também. Perdi minha mãe cedo. Eu hoje dou emprego para pessoas. Então, quando eu penso nisso, eu falo assim, rapaz, Deus é poderoso demais. Agora, o meu sonho, ele já se tornou outro. O meu sonho não é mais eu ter milhões, eu fazer viagens, eu ter milhares de seguidores. Eu quero hoje que a molecada tenha canais de YouTube de 5 milhões de seguidores. Eu quero que os meus filhos, meus netos e as pessoas que estão debaixo da nossa influência tenham empresas que eles virem para a gente e falam assim, ô Lucinho, você falou em Angola, você está querendo abrir uma igreja lá? Tô. Eu vou pagar essa... Quanto que custa essa igreja? 50 mil reais. Ih, 50 mil não é nada para mim, não. Toma esse dinheiro aqui. Então, ver esses meninos e meninas com ideias, colocar em prática. Tem uma frase bacana que é assim, ó, é melhor o feito do que o plano perfeito. É isso aí. É melhor o feito do que o plano perfeito. Então, hoje, tem uma galera que te sonha, não sai da prática hora nenhuma. E continua sonhando. E continua sonhando, mas aí vira um mundo de fantasia. O que você aconselha para essa pessoa assim? O primeiro passo prático. O que ele tem que fazer? Eu falo que muitas vezes nós temos muitas iniciativas, mas pouca acabativa, entendeu? falta a gente colocar a mão na massa, né? Dando mais um exemplo de hoje. A Ana Carolina, que é a filha do meio, há 2 anos atrás, Deus colocou no coração dela justamente isso, de estar empoderando os jovens, né? E ela começou a fazer uma reunião em casa, e aí dali da sala de casa com 9 pessoas, foi para 30, foi para 50, de repente estava em 150 salão de festa, de repente estava em 200, 300 jovens aí. E ela falou assim, eu quero ajudar eles a destravar destino, entendeu? A destravar potencial. E ela organizou um evento, até o Bispo JB veio, para poder dar uma palestra aqui. Veio o CEO de uma empresa israelense, a TechSheva, que Israel hoje é nação startup, tem mais startups lá do que o Vale do Silício.
E esse daí é o CEO de uma dessas grandes empresas de startup lá de Israel. Ele veio fazer uma palestra e vieram outras pessoas. E aí ela veio justamente para poder trazer, né, experiências, mostrar que é possível. E depois disso ela fez um segundo evento, um hackathon, para poder as pessoas apresentarem os pitches, apresentar as ideias. E hoje tem várias pessoas que saíram dali, né, dessa oportunidade, e hoje tem sua empresa que um dia foi uma ideia que surgiu. E agora à tarde a gente estava vendo isso, porque a Ana Beatriz teve uma ideia que ela participou desses eventos, ela não ganhou o concurso, mas ela teve uma ideia muito bacana. Só que ela teve só a iniciativa e não teve a acabativa. E hoje, eu, passando pelas redes sociais e patrocinado uma empresa, uma grande empresa do Brasil, simplesmente estava lançando o aplicativo que Deus deu para ela 2 anos atrás, do negócio que Deus tinha dado para ela. Aí eu peguei, copiei ela, aí ela pegou e mandou todo o projeto lá no grupo da família, tudo que ela tinha escrito há 2 anos atrás, mas ficou só no campo da ideia. E quantos jovens têm isso? Né? Quantos jovens que não se dedicam? O Matheus, quando veio o projeto da Espirulina, que você tinha me perguntado, né? O Matheus queria ser jogador de futebol, como queria ser um Neymar da vida. Né? Até porque ele tinha amizade e um relacionamento, principalmente no período de férias, que a gente acaba se encontrando. E aí ele queria ser jogador de futebol. E nós fomos para a Europa, fui levar ele para a Europa, porque ele fez teste no Atlético de Madrid e ia jogar lá. E numa dessas viagens nossas, lá na Europa, apresentaram para ele a espirulina. Falou, Matheus, está jogando, está treinando, então vai consome a espirulina. Aí a preocupação dele é se ela era pegando doping, né? Ele falou, não, esse é um produto natural e tal, e a gente não conhecia. Só que aquilo fez tão bem para ele, ele tinha uma rinite, acabou a rinite dele, o cansaço muscular. E aí o Matheus começou a pesquisar a respeito da espirulina. E ele ficou aí 8, 9 anos pesquisando, trouxe a espirulina para o Brasil, começou a cultivar, né? Começou a cultivar em caixas d'água de 1.000 litros, não estava esperando um financiamento do BNDES, você entendeu? Não estava esperando ter um grande negócio. Não, começou com uma caixa d'água da Forte Leve, do nosso amigo. Né? E ali ele começou e foi multiplicando para uma caixa d'água, para 2, para 3, né? Trouxe uma consultoria, foi criando, daqui a pouco ele foi aprender como fazia o tanque, depois ajudou a desenvolver a construção dos equipamentos de coleta, de secagem, e hoje é uma empresa que está aí e que vai estar abençoando milhares de vidas na saúde, uma oportunidade de renda, mas que teve um começo, teve uma iniciativa e está tendo uma acabativa. Né? Então, essa que os jovens são hoje muito inteligentes, têm acesso a muita informação, mas ele precisa pegar essa informação e transformar e gastar energia. É 1% de inspiração e 99% de transpiração. O que você contou aí, eu oro, eu tenho uma oração que eu faço todo dia assim, Deus, me dá ideia. Aí eu uso essas ideias para fazer camiseta, para fazer livro, para pregar, para... Por exemplo, eu fiz agora uma postagem que foi uma ideia. Eu escrevi assim, sexo. Eu vi. Agora que já chamei a atenção. Aí escrevi embaixo assim, agora que eu já chamei a sua atenção, larga esse Instagram, sai desses games e vai ler a sua Bíblia e vai orar. Então, uma ideia, nós estamos todos a uma ideia de mudar o mundo. Eu virei um dia para um jovem na igreja, falei com ele assim, cara, se eu tivesse a sua idade, se eu não fosse pastor, eu ia pôr para quebrar, irmão. Sabe o que você podia fazer? Eu falei com ele assim, esse meu celular aqui, ó, ele tá viciado, porque eu pego muito avião, eu tenho medo de eu ficar sem carga, eu dou carga nele além do que deve. Crie um aplicativo para quando der 100%, a corrente cortar. Olha a ideia que eu dei para ele. Não, pastor, isso é complexo, sei o que lá. Resumindo, isso que você falou aí aconteceu. Eu vi outro dia um aplicativo que você baixa no celular, que quando você dá 100%, corta a corrente e você não vicia o celular. Você aumenta o prazo de vida do celular.
Aí eu peguei e fiz a mesma coisa. Copiei, mandei para ele, falei, olha aí, ó. Esse cara que teve a ideia desse aplicativo já está vendendo esse aplicativo por não sei quantos milhões. Uma ideia aparentemente boba, né? E eu não sou da área. Eu não sou da área. Minha ideia é como levar Jesus para as pessoas. Então, o que você falou aí é extraordinário. Extraordinário. Você tem 3 filhos, os 3 empreendedores, corações diferentes, áreas diferentes, mas os 3 pegaram o espírito do Pai. E a nossa oração aqui hoje é que esse pessoal que está assistindo a gente pegue também essa chave e entenda que Deus... Tem um verso que eu amo na Bíblia que é assim, ó, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então a terra é nossa, né? Qual era a função de Esperarmos e Adão implantarmos o reino Era aqui. gerir E o reino... o jardim do Éden. Cuidar do jardim do Éden. E hoje nós temos esse mundo. E eu vou falar uma coisa, hein? Ao fim dessa pandemia, muitas oportunidades vão surgir. Porque o mundo vai ser outro, as necessidades vão ser outras, e quem chegar primeiro bebe água limpa. Aí você tem que ficar atento, atento às oportunidades, né? Porque quando está tudo estabilizado, já está todo mundo estabelecido, né? O pessoal já chegou, já está ali. Agora, nesse momento que as coisas estão sendo abaladas, é quando vão aparecer as oportunidades. E uma das coisas que a gente precisa entender, pastor Lucinho, e quem está nos assistindo, que muitas vezes Deus nos dá oportunidades e a gente fala, mas não é para mim, não deu certo para mim, tudo bem. Só que, e o que Deus quer fazer através da sua vida? Às vezes você não se dedicando, às vezes você não se esforçando, às vezes você não acreditando, você não está só prejudicando a sua vida. Você pode estar prejudicando a sua família, você pode estar prejudicando o ministério que Deus gostaria de te dar ali na frente, você pode estar prejudicando o reino todo, uma série de projetos salvando vidas, que se você tivesse esse recurso, se você tivesse essa habilidade desenvolvida, você poderia abençoar a vida de pessoas. Então, além de você estar se auto-boicotando, muitas vezes, por não acreditar que tem potencial, por não se sentir amado, como você mesmo disse no início da live, né? Você não se acha no direito de progredir, de vencer. Ou porque algum dia alguém falou para você que você não daria certo, ou um professor, ou às vezes até dentro de casa. Mas nós estamos aqui hoje à tarde falar para você que isso não é verdade. Deus não te fez para ser derrotado. Deus te fez para ser vitorioso. E tudo que você precisa já está dentro de você. Inclusive, a única pergunta que eu tive nas 97 lives que eu já fiz até hoje é: pastor, como que eu me livro da culpa e da vergonha das coisas erradas que eu fiz? Ou seja, os meninos, eles estão com o freio de mão da alma puxado. Eles cometeram erros lá atrás, ao invés de simplesmente receber o perdão de Deus e falar assim, agora é a hora de crescer, agora é a hora de romper, agora é a hora de ir para cima. Não, eles levantam de manhã e mentalmente volta lá naquela cena triste, volta no abuso, volta no divórcio dos pais, volta lá na prática sexual errada e fica vivendo lá. E não consegue olhar para frente e falar assim, Deus tem mais para mim, eu tenho ideias, eu quero empreender o Brasil. Olha, eu fiquei assustado de ver que no meio dessa pandemia a indústria está crescendo. No meio da pandemia tem gente ficando rica, Reinaldo. No meio da pandemia, tem pessoas me mandando mensagem dizendo assim, nunca vendi tanto. Então, hoje, realmente depende da ótica que esses meninos estão olhando. Se a gente for viver a vida olhando pelo retrovisor, olhando para trás, nós não vamos avançar. Deus está convidando a gente assim, olha para frente, meu filho. As chances estão aqui na sua frente e eu quero te apresentar. Por que muitas vezes não cristãos prosperam e cristãos não prosperam? Porque muitas vezes na mão do cristão, aquela riqueza não vai fazer diferença. Mas na mão de pessoas de Deus, meu Deus do céu, a Bíblia diz que as mulheres ricas é que sustentavam o ministério de Jesus. Né? As mulheres que tinham posse é que mantinha Jesus e os 12 apóstolos sem eles precisarem trabalhar. Então, eu quero hoje incentivar aqui todo mundo a conhecer um pouco mais sua história, né? Te seguir no Instagram, o pessoal aí que é meu seguidor, ouvir o que as suas empresas estão fazendo, porque quando eu vejo lá o Mateus e tudo que vocês têm feito da espirulina, por exemplo, eu vejo ali uma garotada que está
que está começando e que está ganhando dinheiro e que está indo embora, né? Que está avançando. E o agronegócio, eu não vou nem falar. O agronegócio, eu acho que hoje é o motor principal da economia brasileira, é o agronegócio. Responsável pelo superávit comercial, por dar sustentação, realmente é o agro que tem feito isso. E pastor, sim, quando você está falando de a gente olhar para o retrovisor ou olhar para situações difíceis e às vezes a gente não se sentir, né, às vezes até com competência ou com, vamos falar assim, né, de você ter a vontade, né, nessa palavra, mas você sentir que é para você aquilo, entendeu? Você não sente que é para você, que você não tem valor para isso. Ou fica olhando para os traumas. Se fosse olhar para os traumas, né, eu falei, meus pais se separaram com 2 anos de idade. Meu pai foi embora, eu fiquei sozinho com a minha mãe. Com 5 anos, minha mãe encontrou uma outra pessoa, se casou e passou a ser o meu pai. Né? Era meu pai herói, era quem cuidava de mim, quem me ensinava, quem brincava comigo, que me livrava das peraltices. Com 11 anos, por um problema interno dentro de casa, ele acabou saindo. Eu fiquei doente uma semana na semana que ele saiu. Tentei de tudo fazer com que ele voltasse junto com a minha mãe. Tudo que podia aprontar para atrair ele de volta, eu tentei fazer. Um dia, depois de um ano que eles estavam separados, eu continuava trabalhando com ele, e ele me chamou para conversar e falou assim, ele me chamava de Neguinho. Falava, Neguinho, hoje não pode mais, né? Aquele dia, antes ele me chamava. Neguinho, eu quero conversar com você. E eu quero te pedir, você sabe que eu e sua mãe nos separamos, que nós não podemos estar mais aqui juntos, e eu estou num outro relacionamento. Eu queria pedir para você, para que você não me chamasse mais de pai. Né? Então, isso é com 11 para 12 anos. Então, se você ficar olhando para essas coisas, você vai falar, e agora? Como que eu posso fazer? Ah, mas meu pai fez isso para mim, minha mãe fez isso comigo. Né? Mas eu fui um dia e ouvi uma palavra de um Deus que diz que nos ama tanto, que deu seu filho para morrer no meu lugar e no seu lugar, para que ele pudesse ser seu pai, para que ele pudesse estar do seu lado. E isso transformou toda a minha vida. Por quê? Porque no dia que eu conheci, a única pergunta que eu fiz para Deus, Lucinho, foi: Senhor, se o Senhor é Deus, e se eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, algum dia o Senhor vai me pedir para não te chamar mais de pai? Era o que estava no meu coração. E naquela noite, o Espírito Santo, Deus falou comigo que nunca foi desejo do coração dele que meu pai saísse de casa. Nunca foi do coração dele que meu padrasto tivesse aquela conversa comigo. Mas que a partir daquele dia, eu já podia ter um relacionamento de pai com filho. E ele nunca mais me abandonaria. E é isso que nós temos que ver. Então, hoje, quando eu olho para o passado, e olho para aquela cena, sabe quem eu vejo ali? Eu vejo Jesus do meu lado. Né? Que ele estava ali o tempo todo, me protegendo. Então, eu não tenho que ficar olhando para os traumas do passado, mas tem que ficar olhando para as promessas que Deus tem para a minha vida, aquilo que Ele prometeu, as promessas que Ele tem na Bíblia, aquilo que Ele já prometeu para você. Então, que você possa resolver o seu passado para que você possa garantir o seu futuro. Né? Então, acreditar nas promessas que Deus tem, sabe, se esforçar, trabalhar, ter fé, ousadia, perseverança e buscar Deus em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. Eu perdi minha mãe com 14 anos. Então, imagina, eu filho mais velho de 2 irmãs, eu, mais 2 irmãs novas, minha mãe morre. Minha mãe morreu com 38 anos. De uma doença que até hoje a gente não sabe o que é. O médico falou assim, a gente não sabe o que é. Nós vamos pôr qualquer coisa aqui no... Aí meu pai ganhava pouco, minha mãe ganhava muito. Com o empobrecimento da nossa família pela morte dela, meu pai teve que ir nos socorrer, ele foi trabalhar nos Estados Unidos. Então a gente ficou sem pai, sem mãe. E eu virei pai e mãe das minhas 2 irmãs mais novas. Imaginei eu com 14 anos, eu queria o meu pai e minha mãe, e eu tinha que ser pai e mãe. A minha cabeça deu volta, eu tive depressão, não foi fácil, mas eu não chorava na frente das minhas irmãs, eu chorava no banheiro. E eu continuei lendo a Bíblia, continuei orando. Eu pensei assim, vou largar a igreja. Aí, quando eu pensei, vou largar a igreja, eu lembrava assim, gente, se a minha mãe tivesse viva e me ouvisse falando que eu ia largar a igreja, eu só imaginava o dedo dela na minha cara, assim, falando assim, eu vou te partir no meio, se você não for pro cu. Sem vergonha. Então, eu peguei esse legado da minha mãe e do meu pai, e eu falei assim, eu vou dar orgulho para eles. Ainda que minha mãe não está aqui para ver,
E hoje eu tenho a honra de ter meu pai, ele vai fazer essa semana 77 anos. Que Ele é um benção. pastor, é um cara que não se casou para cuidar de mim e das minhas duas irmãs. Então, eu sou bem resolvido na minha relação com Deus. Eu sou um cara alegre e eu tenho muitas ideias, né? Que de vez em quando eu dou as ideias para os outros, porque eu falo assim, eu não vou mexer com isso mais, né? Mas eu queria muito que essa juventude acordasse para o fato de que eles têm tudo na mão, tudo. Eu fico Sim. imaginando, Reinaldo, já imaginou essa pandemia? Vou só desenhar um cenário aqui. Essa pandemia se não houvesse internet. Rapaz, nós todo mundo trancado dentro de casa, podendo falar só em telefone fixo e assistindo Faustão o dia inteiro. A gente Fica doido. matava um ao outro. Sabe o que o povo está fazendo hoje? Fazendo curso à distância, por causa da internet, fazendo lives para abençoar, fazendo cursos, tá aproximando, tá vendendo. O e-commerce explodiu. Quem já tinha uma estruturazinha na internet, tá até querendo que a pandemia continue. Eu ouvi uma pessoa falando assim, pastor, eu tô com medo da pandemia acabar, porque o que eu tô vendendo online é uma coisa do outro mundo. Então, Diz que nós adiantamos 10 anos no digital e no e-commerce. Nós já estamos em 2030. O que aconteceu em 2030, por conta da pandemia, nós antecipamos. na igreja também. A igreja agora vai ser nas casas, vai ser lá no templo, e nós vamos ter que fazer culto só para o online também. Né? Esses dias eu estava pregando, eu estava aqui conversando com o pastor Luciano Subirá, não sei se você conhece ele. Conheço. Eu e o Luciano conversando. Acabei de conversar, chegou uma mulher, mandou mensagem no direct, em espanhol. Olá, eu sou de Espanha, e acabei de ouvir sua mensagem. Deus me ama? Falei, ama. Ela falou assim, mas você não sabe o que eu faço? Falei, você não sabe de onde Deus me tirou. Ela falou assim, eu sou stripper, garota de programa. Eu falei assim, isso é fácil para Jesus. Lá em João capítulo 8, ele resolveu a história de uma menina que era assim. Aí, já tem experiência, né? Já tem experiência nessa área. Aí ela ficou assim. Nisso, eu chamei um amigo meu, pastor lá de Madrid. Esse pastor chamou um outro casal amigo dele lá do interior da Espanha, onde essa menina morava. Já foram lá, tiraram essa menina da vida de stripper. Ela já está caminhando com Jesus, já está trabalhando, já está... Aí, ou seja, como que isso aconteceu? Numa live. Ou seja, hoje, para a gente ser missionário interdenominacional e internacional, é aqui, ó, essa ferramenta que a gente era subutilizada, agora a gente tem N oportunidades na nossa frente, né? Então é algo fantástico. E falando em oportunidades, né? A semana passada eu recebi aqui um jovem recém-casado e ele procurando a colocação dele no mercado e alternativas. E no momento de pandemia ele ficou pensando, mas ninguém quer ir no mercado, todo mundo com medo. Ele resolveu, criou ali um site rapidinho, uma quitanda e frutaria online. E hoje ele está aqui entregando, ele vai lá na Ceasa, compra as frutas, o pessoal faz o pedido e ele vai entregar em casa. Né? Agora ele conversou comigo, eu falei, cria uma cesta, né, tipo assim, para um casal, para uma família de tantas pessoas, porque às vezes a pessoa, além da comodidade de querer que entregue em casa, às vezes ela não quer nem escolher. Então você coloca lá a cesta da semana, e aí você vai, pega os produtos que tem oferta e faz. Oportunidades estão aí, né? E elas estão correndo. Eu li ontem que 65% das empresas brasileiras, 65%, vai manter os funcionários em home office. Ou seja, se o cara vai ficar em home office, isso muda uma série de coisas. Levar comida para a pessoa em casa, porque já que ela vai trabalhar, ela não vai ter tempo de cozinhar. Então, muitas oportunidades vão surgir nesse novo normal. E diante de um empreendedor como você, a minha oração é que essa live aqui inspire o pessoal que está assistindo a falar assim, cara, eu vou... Porque muitas vezes é aquela viseira. Né? Por que coloca viseira no animal? É para ele não olhar para o lado. É para ele não querer outras coisas. Muitas vezes a gente tem uma viseira até espiritual. Até a nossa teologia está atrapalhando. Às vezes nós mesmos, né? Às vezes somos nós mesmos que nos limitamos. Sim. Porque não acreditamos no nosso potencial, não acreditamos naquilo que Deus pode fazer. Eu quero te dar mais. Eu acredito nisso.
Sim, eu queria agradecer muito pelo privilégio, pela oportunidade, sabe, de a gente estar aqui. E eu queria, né, que você desse a sua mensagem aí final, eu também vou fazer. Né, eu quero falar para os nossos amigos, nossa juventude que está nos assistindo, né, que tudo é possível que crê. Quando fala Sim. tudo, é tudo. Aquele sonho que Deus colocou na sua vida como criança, é possível. Ele realizou o meu sonho era cuidar de animais. E eu estou aqui cuidando de animais hoje, produzindo, né? Porque é possível que você acredite. Esse mesmo Deus que fez na minha vida, lá atrás e continua fazendo hoje, é o mesmo Deus que está aqui para fazer na sua vida. Então, Amém. um grande abraço para você, pastor Lucinho. Que você possa também dar uma palavra profética sobre esses que estão nos assistindo aí. Ó, eu quero deixar com todo mundo Salmo 37, 19. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. E em dias de fome, desfrutarão fartura. No início dessa pandemia, eu peguei esse versículo aqui. Agora imagina, a Bíblia tem 31.189 versículos. Eu peguei um e falei, Deus, eu vou me agarrar nesse. E eu estou vivendo exatamente isso aqui. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. E em dias de fome, desfrutarão fartura. Eu queria que as pessoas que estão nos assistindo, literalmente, abrissem o coração para o Espírito Santo plantar ideias. E plantar iniciativas e acabativas, né? Para que realmente o reino de Deus venha. E eu quero encerrar com uma frase do Martinho Lutero. Lutero falou uma coisa que eu lembro dessa frase quase todo dia, porque essa frase mexe muito comigo. Olha essa frase que Lutero falou. Ele dizia o seguinte: a mulher que tira o leite da vaca, o homem que faz a roça lá no campo, o rapaz que conserta um estábulo, o outro que trabalha com venda de porco e o pastor que prega o sermão no púlpito glorificam a Deus no mesmo nível. Amém, é isso aí. Que a gente acha que a pregação é o máximo. Está no seu chamado, né? Aonde Deus te chamou. Tudo que você faz para construir uma sociedade melhor traz glória para Deus. Por isso que a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. É possível ficar rico e não ficar soberbo. É possível ter uma empresa e não... né? Então, minha oração é essa para cada um deles. Amém, pastor Lucinho. Agradeço muito. E terça-feira que vem tem mais. Segue lá, Reinaldo Moraes MT, toda terça-feira. Deus abençoe, pastor Lucinho. Fica na paz. Amém. Tchau. Um abraço e com Deus.